Aleluia, povo de Deus. O vídeo cortou, não sei se é um pouquinho de problema na memória, mas já voltamos aqui. Vamos tentar ser o mais breve para poder estar entregando a mensagem, repetindo o tema, em nome de Jesus. Se contenta com o que já recebeu. Aleluia. E o Senhor me levou lá em João 6,35. Disse-lhe Jesus: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Se contente com o que já recebeu. Aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Isso é a maior entrega e o maior contentamento que uma vida em Cristo pode ter. O que? Receber a Cristo como o único suficiente Salvador. Jesus vai dizer em João 6,35 que Ele é o pão da vida, e aquele que vem a Ele não vai ter fome, e o que crê nele não terá mais sede, ou seja, vai se saciar, vai estar completo. Quando a gente recebe Jesus, a gente recebe Ele como o único suficiente Salvador da nossa vida. Quando a gente recebe Ele, todas as lacunas, todas as áreas da nossa vida interna vai ser completa por Ele. Por isso que o tema da mensagem foi: se contente com o que já recebeu. Se ainda você sente falta de algo, aleluia, é sinal que áreas têm que ser entregue da tua vida na mão de Deus. Presta atenção, em nome de Jesus. O Deus ser tudo para você não é sinal que você é tudo. Como que eu posso falar aqui? Você falar que Deus sabe de tudo é bênção, mas o principal é você permitir que Ele seja o teu tudo, para que todas as áreas da tua vida sejam cuidadas por Ele. Amém? Isso depende de nós. Aleluia. Eu quero ler o texto, compartilhar com vocês, que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 6 até o 11. Se contente com o que já recebeu. Disse-lhe Jesus: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não vai ter fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Aleluia. Deus seja louvado. Aleluia. Se contente com o que já recebeu. Jesus é o pão da vida que desceu do céu para alimentar eu e você, para que nada teremos falta, porque Ele é o pão da vida. Se tivermos nele, não vamos ter fome, porque Ele é o pão que alimenta espiritualmente. E quem crê nele, além dele falar em João 6,35 que nunca mais vai ter a sede, a gente pode também ir mais a profundo. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão dentro de ti. Vai ter direcionamento para tudo, vai ter entendimento para tudo, a sabedoria. A presença de Deus vai operar poderosamente na tua vida. Por causa do que? Pelo teu crer e a tua vida ligada no céu. Vai te conduzir aqui na terra, uma direção divina. Amém? Receba Jesus Cristo e se contente com o que já recebeu. Aleluia. 1 Timóteo 6,6. Mas é grande o ganho a piedade com contentamento. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Mas é grande lucro a piedade com o amor. Mas é grande lucro, é grande ganho a piedade com contentamento. O que é? Grande fonte de lucro você saber se contentar com o que você já tem, com a tua vida em Cristo, e sendo alimentado pela promessa. Mas é grande ganho a piedade em contentamento. Contentes com o que temos, o que significa que somos agradecidos a Deus pelo que temos, ser grato. Em tudo dai graças. Isso é ser contente com o que tem. A palavra do Senhor está dizendo que isso é uma fonte, de lucro. Você se contentar com o que já tem, com o que Deus já fez, e não se lamentar pelo que não veio, pelo que não chegou. Quando você quer o que não veio, é sedento de ter, nunca você vai reconhecer o que Ele já fez e o que você tem, e você não vai saber se é uma oferta agradável para o Senhor, porque você só quer, nunca vai saber o que Ele já fez. Então se atente com o que você já tem e se contente com essa fonte de lucro. Grande ganho é o contentamento com a piedade, com o amor com que Jesus já fez por nós. Amém? Porque nada trouxemos para esse mundo, e é manifesto que nada podemos levar. Aleluia. Tendo, porém, sustento, o que comer, o que se alimentar, e com o que nos cobrimos, vestimentas, estamos com isso contente. Tendo, porém, sustento. Quando fala sustento, é o básico, não é o extrapolar, querer tudo, guardar para não sei quanto. Não. Tendo, porém, o que comer, Jesus está falando aqui através de apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é uma base muito forte para nós sobre isso, Tendo, porém, ali o que me alimentar, algo para me comer, para tampar aqui, vamos dizer assim, e o que me cobrir, estejam com isso contentes. Aleluia. Tem muita gente confundindo o contentamento, o básico, ser feliz com o que Deus está fazendo,
ao invés de se alegrar só quando tem bastante. Isso não é ser feliz com o que tem, nem se contentar. Isso é você estar ligado mais nas coisas quando está aos teus olhos ali parecendo grande, do que você está ligado com seus olhos espirituais quando você tem ali a porção diária de cada dia. Amém? Então, tendo porém o que sustentar, o que comer, o que me cobrir, estejam por isso contentes. O Senhor nunca pode abençoar a cobiça de um avarento. Quando a pessoa murmura, quando ela reclama que queria ter mais, que podia ser melhor, que não precisava ser assim, que podia... É aquela metralhadora, é um tanque que jorra só murmuração, que se você não se atentar e repreender naquelas palavras, você fica mal, de tanto que a pessoa reclama. Ela tem e fala que não tem. Ela tem como ir e fala que não tem como ir. Muita reclamação, muita murmuração. E a gente tem base bíblica do que Deus permitiu lá no deserto. O que era para ser 40 dias durou 40 anos, e o próprio Deus fala que isso foi para castigá-los, os 40 dias, cada dia ia ser referente a um ano, por causa da murmuração daquele povo. Aleluia. Versículo 9: mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências. O que é concupiscências? Desejos obsessivos pelas coisas carnais, desejos obsessivos pelas coisas dessa terra, concupiscências, loucura pelas coisas daqui. Quando você está enraizado em muitas coisas daqui, não é ruim você ter as coisas daqui, mas que seja prioridade as coisas de lá, do céu, do trono de Deus. Colossenses 3: buscai as coisas do alto, guardai tesouros no céu, onde a traça não come, o ladrão não rouba. Aleluia. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submerge os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Muitos confundem o contentamento com eu ser feliz porque eu estou vendo. Muitos confundem o que Deus fez, o que Deus está movendo, com o que eu sou grato, mas eu tenho que estar vendo ali. Muitas pessoas, elas confundem o contentamento com o que Deus já fez pelo sustento e pelo poder que às vezes essas pessoas têm, e isso faz com que desviem da fé. A raiz de todos os males é o dinheiro, porque a pessoa acha que por ter um pouquinho a mais, com a permissão de Deus, Deus nos prova, Deus nos coloca em todo momento no fogo para ver como vamos nos reagir. Temos uma base bíblica do Evangelho que conta Mateus, e Lucas também fala dos 10 leprosos, o qual Jesus curou os 10. Os 10 foram curados, porém ainda não salvos, mas só um no meio do caminho se deu conta de quem era e quem fez, e da onde saiu o poder, e voltou para glorificar a Deus. E quando ele voltou e se prostrou para glorificar a Deus, Jesus, em nome de Jesus, o próprio Jesus disse: cadê os 9? E ele falou para aquele único que voltou dos 10: vai, você está salvo. Ou seja, uma vida que é curada, uma vida que recebe milagre, uma vida que Deus abre porta, uma vida que Deus multiplica os pães. Se essa pessoa não se rendeu a Jesus e não se arrepender e não reconhecer de onde veio o poder e glorificar a Deus, ela só vai estar curada, mas ainda não salva. Então temos que ter essa convicção de que nem tudo é só pelo pão da terra, mas sim pelo pão do céu. Dos 10 leprosos, voltou um e Jesus falou: agora vai, você está salvo. Além de curado, você está salvo. E os outros 9? Curado, mas e a salvação? Presta atenção nisso, em nome de Jesus. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Muitos se perdem por pouca coisa. Quando eu falo pouca coisa, que nada é maior do que o nosso Deus. Eu prefiro ter o dono do ouro e da prata do que ficar ligado no ouro e da prata. Precisamos? Sim. Necessitamos? Também. Mas se eu tiver, porém, o sustento que me cobrir, que estejamos contentes. E as outras coisas? Deus proverá. O justo vive pela fé. Isso é viver pela fé, é não se antecipar, é não querer fazer coisas que não é para fazer, que Deus não mandou fazer. Ou você vai fazer no impulso, ou você vai fazer porque você tem condição, mas nada vai vir de Deus, vai vir do seu eu. Como você sabe quando vem de Deus? Quando você descansa no Senhor. Quando você reconhece o amor de Deus pela tua vida, não pelo que você tem, mas sim pelo que você é nele. Deus reconhece o nosso amor quando a gente reconhece o que Ele faz na nossa vida. Quando a gente sabe de onde veio o nosso sustento principal. Qual que é o sustento principal? Não é nada palpável, não é nada visto aos olhos. É sobre o que eu creio, mas sim eu não vejo.
É sobre você estar de pé e mais um dia você se contentar com o dom da vida. Não foi o seu dinheiro que te acordou, não foi o seu carro que te colocou de pé hoje, não foi a tua mansão, as tuas empresas, os teus funcionários, não foi as suas riquezas terrenas que te colocou de pé de hoje. Foi a bondade e a misericórdia do Senhor que se renovou em mais um amanhecer. É isso que você tem que pegar, é isso que temos que pegar, reconhecer que não é nada de nós, é tudo por Ele. E quando coopera para o bem é da parte de Deus. Então reconheça isso o tempo todo, para que não fique caindo toda hora em embramento, em ciladas, em armadilha, por causa de você mesmo. Não tem como. Se eu vivo uma vida em Cristo, buscando retidão, não desviando para a direita e nem para a esquerda, o meu alvo é Cristo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas você não será atingido. Muita gente declara esse salmo, mas vive sendo atingido. Por quê? Só fala de boca, o coração está longe. Por quê? Não se contenta com o que tem, vai procurar em outras fontes. Se você vai procurar em outras fontes, é sinal que você não está recebendo o pão do céu, do qual o tema da mensagem é: se contente com o que já recebeu. João 6,35. Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Amém? Primeiro o apóstolo Paulo dá essa exortação para a gente se contentar com o que temos, com o que Deus fez com nós até agora. Aleluia. E no final ele fala que a raiz de todos os males é o dinheiro. Por muito dos irmãos, vidas que conheceram Jesus, acabaram se desviando da fé, por ter um pouquinho a mais, achou que isso era tudo, que não precisava mais de Deus, se desviaram. Quando eu falo de riqueza, se desviaram, é por pouca coisa. Às vezes algumas coisinhas que são movidas numa vida, a pessoa já se desvia do caminho de Deus, por achar que não precisa mais e vai servir a Deus do jeito dela. E não é servir a Deus do seu jeito, é servir a Deus com renúncia e arrependimento, através das escrituras sagradas. No versículo 11, chave para finalizar: porém, mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Paulo falando para Timóteo, Deus falando para nós. Falou sobre o contentamento, falou sobre a raiz de todos os males é o dinheiro, falou que muitos se desviaram da fé por causa do dinheiro, mas ele fala: mas tu, homem de Deus, eu digo aqui em nome de Jesus, tu, mulher de Deus, tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a reta palavra e santa de Deus, e a piedade, e a fé, e a caridade. A justiça, a palavra, que é verdade, a piedade, o amor, se contentar, ser caridoso também, mas o amor à palavra de Deus é a palavra justa, a fé e a caridade, a justiça, a piedade, a fé e a caridade, a paciência e a mansidão, fruto do Espírito. Aleluia. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Que coisas? As coisas que te atrapalham a servir a Deus. Se contente com o que já recebeu. Amém? Eu dividi alguns temas aqui, algumas em classes, dividindo em cima dos versículos do qual o Senhor nos levou aqui. Aleluia. Somos felizes pelo que temos ou pelos resultados que vemos? Somos felizes pelo que temos, eu sou feliz pelo que tenho. O que você tem hoje? Cristo Jesus. Por que você é feliz? Por causa de Cristo Jesus. Aleluia. Somos felizes pelo que temos ou pelos resultados que vemos, Infelizmente, muitos são tocados, muitos às vezes vão se alegrar ali por um instante pelos resultados que estão à vista dos seus olhos. Nunca vão se contentar pelo que já foi feito e pelo que já recebeu. Do que você está falando? Na presença de Deus. Ah, mas eu estou falando das coisas da terra. As coisas da terra é passageiro. Mas quando você é preenchido por dentro com o que é do céu, vai passar a ser eterno. Você vai viver uma vida aqui na terra com a convicção de que vai alcançar a eternidade, que é o que está escrito sobre nós. Amém? Então muitos é feliz não pelo que tem, mas sim pelo que vê, pelos resultados que se vê aos olhos naturais. Muitos são felizes pelo dinheiro, pelas condições, pelo o que às vezes algumas coisas oferecem, algumas pessoas oferecem, ou às vezes o seu próprio caminhar, a sua própria vida é movida em cima de outras coisas da terra, e isso traz a felicidade para ela, traz a felicidade para essa pessoa, e ainda ela não experimentou a boa, perfeita vontade agradável do Senhor, porque ela não é feliz pelo que tem, ela é feliz pelo que ela vê, pelos resultados que ela vê. O Senhor me deu um tema para isso, dividir alguns pontos, então vale a pena escrever, se você está aí conosco, em nome de Jesus. Primeiro ponto: somos felizes pelo que temos ou pelos resultados que vemos? Infelizmente, muitos têm a falsa sensação de felicidade e contentamento e esquece do que Deus fala em Filipenses 4, versículo 12 e depois o 13. Amém? Vamos ler aqui, só para a gente trazer a memória. Filipenses 4, 12. Aleluia. Filipenses 4, versículo 12.
Voltando ao tema, somos felizes pelo que temos ou pelos resultados que vemos, né? Seja feliz pelo que já foi feito por mim e por você. Entregue lá na cruz do Calvário Cristo Jesus. Ele é o único que nos sustenta e nos completa em todas as lacunas da nossa vida. Amém? Infelizmente, muitos têm uma falsa sensação de felicidade e contentamento e esqueceram do que diz em Filipenses 4, versículo 12 e depois o 13. Por que eu estou falando 12 e depois o 13? Que muita gente frisa só no 13. Vocês vão entender. Amém? Versículo 12. Sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda as maneiras, em todas as coisas. Estou instruído, tanto a ter com fartura e ter a fome. Teria abundância e padecer de necessidade. Versículo 12. O apóstolo Paulo diz aqui para nós que ele soube viver tendo bastante, tendo pouco, tendo fome, tendo fome, tendo em abundância, ou seja, geladeira cheia, geladeira vazia. Ele soube esperar o tempo da abundância, o tempo da seca, o tempo de ter muito, o tempo de ter pouco,